Olá, queridos, mais uma vez sejam muito bem-vindos à IBD.3 da Igreja Batista Novo Mundo, a nossa escola bíblica discipuladora, dinâmica e digital. Este é o curso Vida Vitoriosa e nesta semana número 5 nós estamos estudando o seguinte tema: Vida Vitoriosa na administração dos recursos de Deus, ok? Então nós já falamos sobre mordomia, o que é mordomia no conceito cristão, nós já falamos também sobre os conceitos de que Deus é dono de tudo, já falamos que Deus, Ele nos confiou a nós, seres humanos, homem e mulher, Ele confiou para nós o cuidado com a criação, a administração com a criação. Isso é um privilégio, mas também é um encargo. E hoje nós vamos falar de um tema que para muitas pessoas pode ser polêmico, pode ser associado sempre à enganação, que é o que Deus nos confiou, e aqui nós estamos falando de recursos. E recursos, posso falar aqui, tem a figura do dinheiro, né, das cédulas, porque é assim que as pessoas enxergam todos os tipos de recursos, e nós vamos falar especificamente desse tema agora. Uma das coisas que mais causa controvérsia, né, e que as pessoas falam, é certo ou não é certo, quando fala-se de uma igreja, e aí há muito preconceito, há muito entendimento errado, é sobre dízimos, ofertas e contribuições na igreja, ok? Então, nós vamos começar tratando o tema dízimo, que é o primeiro tema, né, dessa parte, em que vamos explicar direitinho de onde vem isso, né? De onde vem esse conceito do dízimo. Livro de Deuteronômio, capítulo 14, verso 22, traz: separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Sendo que dízimo aqui, ele vai tratar, vem do latim décimos, que quer dizer a 10ª parte. Ok? Então, separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Isso aqui é um dos versículos que trata de dízimo. Ele está falando aqui no conceito da agricultura. Grande parte da população vivia no campo, então ele seria agricultor, seria pastor, outros seriam ferreiros, né? Aqui especificamente, o que ele está dizendo, né? De tudo aquilo que a terra te der de colheita, né? Às vezes havia uma colheita ou até 2 no ano, mas anualmente, geralmente era uma colheita, separe a 10ª parte de tudo aquilo, ok? O que é essa 10ª parte? O que vem a ser? Por que é 10? Por que não é 20? Deus foi generoso conosco, Ele é dono de tudo. Nós já vimos isso lá na primeira parte desse nosso estudo. Deus é dono de tudo. E o que Ele está demandando de nós com o dízimo? Ele está dizendo o seguinte: reconheçam que eu confiei isso a vocês. Reconheçam que de tudo que eu dei para vocês, né, é meu, mas eu vou deixar vocês ficarem com 90% de tudo e 10% vocês vão me devolver. Então aí começa a primeira forma de nós tratarmos o dízimo. O dízimo não é um pagamento, não é um boleto, você não vai ficar com o dízimo inscrito no SPC. O dízimo simplesmente é a devolução, porque você já ganhou, né? É a devolução de 10% de tudo aquilo que Deus te entregou, ok? E se eu não ganhar nada? Se Deus não me confiar nada, não me trouxer nenhum recurso, aí 10% de nada é nada, ok? Então você não teria que entregar nada nesse caso. Mas eu tenho certeza que Deus confiou alguma coisa a você, algum recurso Ele vai confiar a você, tá? E para que serve? Qual é a destinação desse dízimo, dessa 10ª parte? Livro de Números, capítulo 18, verso 21, traz o seguinte: dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Quem são os levitas aqui na época do Antigo Testamento? São os sacerdotes, são os músicos, são os porteiros, são aqueles que servem no templo, na tenda aqui do encontro, no caso, no tabernáculo, no Antigo Testamento. Deus, quando dividiu as terras, Ele deu posses para todos os povos. Mas Ele consagrou os levitas, consagrou essas pessoas, essas famílias, para servi-lo. Então eles não teriam terras, não teriam campos, não teriam território seu, porque eles estariam no meio de todo o povo, servindo, adorando a Deus, trabalhando em todo o sistema sacrificial, em todo o sistema de adoração a Deus. E o recurso deles viria da 10ª parte de todo o resto, que as outras famílias, que o resto do povo trabalharia, entregaria para sustento deles. Então o trabalho dos levitas era servir a Deus, era adorar a Deus, era conduzir toda a adoração a Deus. Ok? Então essa é a destinação do dízimo. Por que nós entregamos o dízimo hoje? Para sustento da obra do Senhor.
Nós entregamos o dízimo para pagar aluguel, para manter o salário dos obreiros, para fazer missões, para fazer ação social, para preparar material, para preparar essa aula aqui, né? O professor aqui, eu que estou falando com vocês, eu não recebo, né? Mas você tem aqui toda uma estrutura. Nós temos aqui no IBNM, temos um estúdio, temos uma câmera, temos a luz elétrica, a energia elétrica, temos toda uma infraestrutura, né? E que serve para nós abençoarmos vidas. Nós fazemos isso aqui com muita gratidão, com muita alegria, né? Então, o dízimo ele vem como uma forma de nós sustentarmos todo o avanço do reino de Deus, ok? Então, esse é o objetivo. O dízimo, ele é 10%, é a devolução de 10% de tudo aquilo que Deus confiou a nós, né? Tem uma historinha que eu gosto de falar sobre isso, que é muito legal. Você, quando foi criança, ou se você ainda é jovem, adolescente, pense que você não tem recursos, pense que você não tem nada, e você quer comprar um presente no Dia dos Pais. Está chegando o Dia dos Pais aí, né? E você vai lá na carteira do seu pai, pega um dinheiro, pega 50 reais, né? Pega 20 reais, e você vai lá e compra. Pai, olha o seu presente aqui, né? Mas o pai viu que você pegou o dinheiro. Pai, olha só, o presente que eu comprei para você, né? O pai vai ficar feliz, vai ficar alegre, mas aquele recurso não custou nada a você. Aquele recurso veio do próprio recurso do pai. É assim que nós temos que reconhecer o dízimo, né? Deus nos dá tudo. Deus nos entrega 100%. E Ele nos confia, Ele espera que nós reconheçamos a sua provisão, reconheçamos a sua soberania e devolvamos esses 10%. Ok? Vamos continuar aqui. Essa questão do dízimo, né, nós vimos 2 textos do Antigo Testamento. Mas será que o Novo Testamento ele trata do dízimo? Ele ainda é válido para o Novo Testamento? Ainda se aplica ao Novo Testamento? Aqui nós temos o texto de Mateus, capítulo 23, verso 23. E Jesus fala: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Vamos entender o contexto, então? Os mestres da lei, os fariseus, são aquelas pessoas, na época dos judeus, que mais se gloriavam de atender todas as leis de Moisés, os 10 mandamentos, todas as leis que Moisés deixou para adoração, para sacrifícios, né? E era uma lei muito pesada, mas eles se orgulhavam de poder cumprir toda a lei. E olha o que Jesus está colocando: vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. O que quer dizer isso? Se você mora em casa, mora em sobrado, ou mesmo no apartamento tem uma hortinha, sabe quando você planta cebolinha, planta salsinha, planta alguma manjericão, alguma coisinha ali? Então, eles eram tão criteriosos que até pegavam essas pequenas plantinhas da sua hortinha e davam o dízimo de tudo isso até, né? Será que hoje a gente faria isso, né? Então veja, até dízimo eles se lembravam, eles tinham consciência, não, tem que dar dízimo de tudo para Deus. Mas vejam só, mas eles negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Será que é isso que Deus quer de nós? Que nós sejamos tão rígidos no cumprimento da lei, que, ó, Senhor, está aqui 2 raminhos de cebolinha que nasceu dos 20 que deu lá em casa, ok? Mas quer que nós sejamos com os corações duros? Será que nós não queremos que sejamos misericordiosos, que sejamos injustos com as pessoas, sejamos duros, né? Jesus fala: vocês devem praticar o dízimo, ok, vocês têm que devolver, têm que reconhecer que Deus é dono de tudo, mas não devem negligenciar o resto da lei. Ou seja, aqui Jesus, ele reforça que o cumprimento do dízimo ainda é válido, ainda é importante, mas a gente deve ser também justo, misericordioso e fiel. Ou seja, não é simplesmente cumprir tabela, não é simplesmente você ter um controle de todas as coisas e entregar 10%, porque isso aqui é o que eu tenho que entregar, com os centavos, está aqui, Deus, não te devo nada. Não é com essa atitude que nós devemos devolver o dízimo, devemos entregar o nosso dízimo. E o próximo texto vai falar muito disso, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, vai trazer: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nós temos que tomar atenção com esse texto aqui, porque algumas pessoas às vezes interpretam dizendo o seguinte: não, Deus me deu no meu coração que eu não tenho que entregar o dízimo, eu devo entregar aqui o quanto o meu coração quiser. E o meu coração está dizendo aqui que eu devo entregar R$2 por mês aqui, porque eu acho que é isso que eu entendo que Deus está dizendo para eu entregar. Será que é isso mesmo? Será que é esse o conceito que está colocando?
quando Paulo escreve aqui, as igrejas passavam por grandes necessidades, passavam por perseguições, haviam pessoas que haviam necessidade, né? A gente vê no começo da igreja, em Atos dos Apóstolos, né? Todos colocavam as coisas em comuns. A igreja ela sempre foi muito ativa socialmente, cuidando das viúvas, dos órfãos, né? Dos idosos, aquelas pessoas que não tinham condições, né? E quando Paulo coloca isso aqui, ele está colocando uma regra daqui para cima. O dízimo é obrigação, é dever, é o mínimo que nós temos que fazer para reconhecer a Deus. Mas você deve entregar mais, você deve contribuir mais, você deve ofertar mais. Por quê? Porque Deus te deu 100. Você precisa desses 100? Você vai viver, vai administrar bem esses 100? Você já entregou 10, ficou com 90. Deus vai te dar condições de viver muito bem com esses 90. E Ele quer que você abençoe outras pessoas com tudo aquilo que Ele te dá. Mas isso não pode ser com pesar, nem com obrigação. Não deve ser com o coração doído, não deve ser algo assim que você fala, tá bom, eu vou ajudar aquela pessoa que está precisando lá, mas não é a vontade do meu coração. Não. Lembre-se, Deus é dono de todas as coisas. Ele pode suprir todas as necessidades dos seus filhos, da sua igreja, daqueles que estão precisando. Mas Ele quer fazer isso por meio de você, por meio de mim, por meio da minha família, por meio dos nossos recursos, ok? É uma forma de nós participarmos, é uma forma de nós estarmos atuando como agentes do reino de Deus, ok? Deus ama quem dá com alegria. Que seja um ato de alegria do seu coração, que seja algo feito com um coração liberal, que seja algo feito com simplicidade, com humildade, nunca com arrogância, ok? Que seja algo feito assim, de coração aberto realmente. Você ama aquele que está ao seu lado. Jesus fala para amarmos até os nossos inimigos, né? Imagina os nossos irmãos. Se você tem um irmão seu, se você tem alguém na sua família que precisa, é isso que tem que ser feito. Você deve ofertar, você deve contribuir com alegria, não por obrigação, ok? Então essa foi a nossa terceira parte dessa lição número 5 do curso Vida Vitoriosa, administrando os recursos e bens que Deus tem colocado, os recursos e dons que Deus tem colocado na nossa vida, ok? Então falamos agora da administração dos recursos, do nosso dinheiro. Que Deus te abençoe, um grande abraço.